O segredo para você viver um relacionamento saudável. Eu sou Nelly Trindade, mentora, especialista em relacionamento, e hoje eu vou te contar qual que é esse segredo para viver relações saudáveis. E eu ajudo você a despertar para viver relações saudáveis. Aquele relacionamento saudável, onde a gente só se eleva, onde a gente é feliz, ele existe. Tá bom? E eu vou contar pra você o que você precisa fazer, qual que é esse segredo para você viver relacionamentos saudáveis. Eu vivi muitos anos relações destrutivas que quase me tiraram a vida, e por isso hoje, depois de me curar, depois de descobrir e estudar o porquê que a gente vive relações destrutivas e não saudáveis, hoje eu ajudo mulheres a também viver relações saudáveis, porque existe um segredinho aí e ele tá dentro de você. E eu vou te contar tudinho hoje aqui. Então, para você me ajudar, dá um like aqui, se inscreve no canal, vou dar um tempinho aí para você fazer isso. Ativa o sininho para mais conteúdos como esse, porque existe uma caminhada. Eu vou te fazer uma pergunta. Você vive relações saudáveis? Já viveu um relacionamento saudável? Ou você tá sempre atraindo aquele mesmo tipo de pessoa? Aquele famoso dedo podre, sabe? Que tá sempre atraindo o mesmo tipo de pessoa. Escreve aqui embaixo, comenta aqui. Você atrai sempre o mesmo tipo de pessoa? É sempre o mesmo ciclo? Né? Conhece aquela coisa maravilhosa, né? Aquele boom de amor, aí depois vai caindo, acaba de novo como os outros relacionamentos. Foi isso que aconteceu na minha vida. Por quê? Eu vou te contar uma coisa, né? Esse é um dos segredos que a gente... Tava entrando uma ligação aqui. Este é um dos segredos que a gente precisa saber. Por que a gente não vive um relacionamento saudável? Por quê? E esse relacionamento saudável, esse relacionamento ele só chega na nossa vida quando a gente cura essa raiz que está dentro da gente. Então, existe uma raiz, e essa raiz, ela tá dentro de você. Por que que você não vive relacionamentos saudáveis? Sempre a mesma coisa, só vai trocando os atores e as atrizes, né? Só vai trocando aí, né? Destruiu, chega outro, já nem bem se curou de um relacionamento, já entra em outro, já engata em outro e agora esse vai ser maravilhoso, vamos lá, porque, nossa, ele é diferente, aquela loucura, aquela coisa gostosa no começo. Geralmente, né, essas relações, elas são muito intensas. Para quem tem essa raiz doente, são relações onde você se apaixona, na verdade, pela dor do outro. E aí, vocês caem num lugar que é de dependência emocional, onde você vai alimentar ele e ele vai te alimentar com dor, né, com aquele ciclo que é o ciclo da violência. Por mais que não haja violência física, né, pode haver a violência verbal. Então, é a tensão, a violência, a lua de mel. Tensão, violência, lua de mel. E aí, esse ciclo, ele se torna viciante, é viciante. Você fica viciado, você fica dependendo daquilo. Por mais que doa, por mais que você sofra. E por isso que é intenso, porque você sofre, aí depois é maravilhoso, aí depois tem aquela tensão, aí depois tem a violência, aí depois tem de novo aquela lua de mel, né? Nunca mais vou fazer isso não vai acontecer, eu vou mudar. Toda aquela história, né? Que você conhece e que você já tá cansada dessa situação. Por isso que você tá aqui hoje nesse vídeo, pra entender, né, o porquê
Qual que é o segredo para você viver um relacionamento saudável? Então, se você ainda não curtiu, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve e aciona o sininho aí, que você me ajuda, né? Você me ajuda a levar esse conteúdo para mais pessoas, você me ajuda a dizer que esse conteúdo é interessante e que mais pessoas podem recebê-lo. Porque essa raiz, né, que eu falo tanto, ela não é todo mundo que fala sobre isso, né, que tem que curar essa raiz antes de você se relacionar de novo. Porque senão você vai continuar atraindo sempre o mesmo tipo de pessoa. Sempre o mesmo tipo. Sempre o mesmo tipo. É isso que aconteceu comigo. Eu não conseguia ficar sozinha. Eu tava sempre buscando alguém. Sempre buscando nunca ficar sozinha. Eu tinha um buraco dentro de mim que eu precisava preencher com outra pessoa. E aquela pessoa, ela tinha que me fazer feliz. Né? Olha a responsabilidade que a gente coloca na outra pessoa. Então, porque eu sofri um abuso na infância. E geralmente, se você não vive um relacionamento saudável, você sofreu algum tipo de abuso na sua infância. Um bullying, como que fala? Um abuso físico, moral, psicológico, qualquer tipo, sexual, né? Eu sofri um abuso sexual. Fui abusada por uma pessoa da família. E esses abusos da infância, além de ter tido uma infância muito violenta, né? Eu via muita violência na minha família. Então eu fui criada naquele mundo de dor. Então eu associei amor à dor. E aí quando você cresce, você tem aquele modelo de relacionamento. Você tem aquele modelo. Relacionamento é dor. Casamento é assim mesmo. Já ouviu essa frase? É aquela gritaria, aquela bagunça, um destruindo o outro, um traindo o outro, é isso, né? Mas não é. Não é. Esse é o mundo que você conhece e que você vive ele. Depois, quando você fica adulta, você vai replicando isso, vai vivendo isso de novo, porque é isso que você conheceu na sua infância. Então, não tem como você viver uma outra realidade se você conheceu na sua infância a violência, se você sofreu abuso, se você foi... Mesmo assim, você pode ter tido uma mãe que destruía a sua autoestima, ou um pai, ou a professora. Enfim, existem mil facetas ali para você entender o porquê que você vive relacionamentos conturbados, destrutivos, violentos e não um relacionamento saudável. Então, o segredo para você viver um relacionamento saudável é curar aí dentro de você essa raiz que tá doente. Porque a gente atrai aquilo que está dentro do nosso subconsciente. O que tá aí dentro é o que tá vibrando e é o que tá fazendo você atrair relações tóxicas. Relações que te destroem, relações que você se sente amada dessa forma. Então a pessoa chega ali só para validar aquilo que você mesmo acredita como ser um relacionamento. Mas eu não aguento mais, né? Eu quero mudar, eu tô tipo destruída, né? Não aguento mais viver essas relações que me destroem. Eu vou te falar. Comece olhando para você, né? Você tá aqui me ouvindo hoje. Então, precisa fazer esse exercício, tá? Não se envolve com ninguém, ou se já tá se envolvendo, você já tem a consciência, né? Do que você viveu na sua infância, do que você tá aí, né? Andando nesse círculo e louca pra sair e não consegue. Então, você tem que olhar pra você, tá? Primeiramente, olhar pra você com muito amor. Se você estiver aí com a sua autoestima baixa,
tem que cuidar dessa autoestima. Eu tenho uma mentoria maravilhosa, tá? Vou deixar o link aqui embaixo, que ela aumenta a sua autoestima, ela cura ela reprograma a sua mente, para você limpar tudo isso que tá aí dentro, para você viver relações saudáveis. Porque não tem como viver uma relação. Eu não posso te falar que eu não posso te dar aqui 10 coisas que vão te fazer viver um relacionamento saudável, ou 5, posso até, né? Vou falar isso mais pro final. Alguns pontos, mas o ponto principal é a raiz. Se você não cura aqui dentro, não adianta eu ficar te mandando, te dar aqui cinco coisas aí pra você viver um relacionamento saudável. Se você não curar aqui dentro, tá? Precisa limpar, precisa reprogramar, precisa cuidar dessa criança ferida, que tá aí ferida, que viveu um relacionamento que teve muitos exemplos doloridos na infância e agora tá sofrendo a mesma coisa na fase adulta. Então, comece por colocar limites. Limites. Agora que você já sabe disso que eu te falei, né, que você sempre, se você não curar essa raiz aí dentro, sempre vai atrair o mesmo tipo de relação, tá? Mas você pode já começar impondo limites, sabe? Impõe limites. Aqui, não, você não fala mais assim comigo, você já sabe que um relacionamento, sabe, não é assim, um gritando com o outro. Se a pessoa se ela já veio com violência pra cima de você, já sai fora, porque a gente tem visto aí muitos casos de muitas violências, né? Eu sofri também uma violência, eu fui espancada quase até a morte. E essa pessoa sempre me dava os sinais de que um dia ela ia me agredir fisicamente, mas eu nunca pensei. Fiquei 12 anos com ela, né? Até que eu sofri uma agressão. E a partir dali eu resolvi me curar, eu resolvi olhar pra mim. Por que eu tava vivendo relações tão violentas, tão tóxicas, que eram muito intensas, realmente muito intensas, mas aquela loucura que eu vi lá na minha infância, que eu presenciei. E foi isso que eu vivi por um grande tempo da minha vida, até eu perceber que eu precisava mudar, que eu precisava me curar, porque eu já estava toda doente, cheia de doenças. E aí foi quando eu comecei a reprogramação, me reprogramar, cuidar de mim mesma, porque eu apliquei várias técnicas e eu criei meu método. E hoje eu ajudo, né? Ajudo mulheres a se curar também para poder viver o tão sonhado relacionamento saudável. E você vai perceber que quando você faz essa cura, você começa a atrair um outro tipo de pessoa para sua vida. Muda. Fala assim, nossa, mas não vem mais aquele mesmo tipo, né? Mudou. Muda mesmo. Porque você mudou. Então, quando você muda, o seu mundo muda. Não tem como o mundo mudar se você não mudar aqui dentro. E sair desse lugar de que relacionamento é assim mesmo. Relacionamento não é assim mesmo. Casamento não é assim mesmo. É o modelo que você tem e que você pode transformar, sim. Então, eu te faço um convite para você ir lá na sua infância e perceber o que tinha lá na sua infância que você está replicando, que você está revivendo, né? O que você viu? Qual foi o modelo de relação, né? Você viveu... Se você teve uma família violenta, você sofreu vários abusos, né? O psicológico, de ficar vendo aquela tensão. E aí você vive nessa tensão, com esse medo, sabe? Ai, medo de ser traída, medo de ele brigar comigo, medo de errar, sabe? Por quê? Porque lá na infância você viveu isso. Lá na infância você ouviu que você não era capaz, que você não servia pra nada, e aí você arruma um parceiro que vai fazer isso com você.
Exatamente isso que você viveu na sua infância. Então, vamos curar essa criança que está aí dentro de você? Faz uma respiração bem profunda. Coloca a mãozinha no coração. Se conecta aí com essa criança. Lembra, né? Aí como que foi a sua infância. Como que era seu pai. Como que era seu pai? Como que ele tratava sua mãe? Como ele tratava você? Como que a sua mãe te tratava? Foi abandonada pelo pai? Rejeitada? Enfim. Eu vou trazer um outro vídeo aqui depois pra gente curar essa criança, pra gente fazer um exercício de curar essa criança, para que você possa viver relações saudáveis, para que você possa viver um relacionamento saudável. Então, abraça essa criança, sabe? Perdoa seu pai, perdoa sua mãe, eles te deram o que eles podiam te dar, o que eles sabiam. Eles também tiveram um modelo assim, mas você pode quebrar isso na sua família. Você pode ser a primeira a viver um relacionamento saudável. Então, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou trazer depois um vídeo só sobre isso, só para curar essa criança interior, para você poder viver um relacionamento saudável. Tá bom? Então, acredite, o segredo para viver um relacionamento saudável está dentro de você e você precisa reprogramar. E se você quiser fazer uma sessão exclusiva comigo para a gente fazer essa reprogramação, eu estou aqui para te ajudar, tá? Tem um link que é de uma sessão de reprogramação. Clica lá e vem fazer essa reprogramação comigo. Tem um outro link que também é do meu livro, 20 sinais de que você está ou esteve num relacionamento abusivo, para você saber se você está ou se você esteve. E eu tô escrevendo um outro livro que é Pegue a chave mestra para você viver relações saudáveis. Mas por enquanto, marca aí uma sessão comigo, vem fazer essa sessão que a gente vai reprogramar a sua mente aí e você vai ficar prontinha para viver um relacionamento saudável, porque você merece, tá bom? Beijo no seu coração, gratidão, compartilha esse vídeo e se você ainda não acionou o sininho, aciona, que você vai receber conteúdos maravilhosos aqui, que eu falo aquilo que você nunca ouviu falar sobre o que é relacionamento saudável e por que você não vive, quais tem centenas de coisas que a gente precisa curar. Então é isso. Limite, bom, coloca 3 coisas, tá? Limites. Aqui você não faz mais isso comigo. Outra coisa, sabe aquele relacionamento que é muito intenso? Então, esse relacionamento, quando ele já começa assim, muito intenso, essa loucura, essas brigaiadas, violência, sai fora. Eu sei que não é fácil. E cuida de você. Vai pra frente do espelho, vê a mulher linda que você é, vai fazer um exercício, vai cuidar do seu corpo, vai cuidar de você, valorize-se. Valorize-se. Não aceite qualquer coisa. Tá bom? Você merece ser uma rainha, uma deusa, ser tratada como uma deusa, como uma rainha. Não deixe ninguém ficar levantando a voz com você. Isso pode te alimentar, porque é isso que você viu na infância. Mas não aceite. Começa já a mudança, começa já a transformação. Tá bom? Então, te vejo no próximo vídeo.